Oi, gente, eu sou a Beatriz e vou apresentar o jogo Duet pra vocês, um jogo pra mobile, que eu e o Emanuel a gente fez o demake, tá? Vamos lá. O jogo original, ele é esse aqui, são duas bolinhas que você movimenta de forma simultânea, movimento circular. Essas bolinhas devem desviar desses retângulos e quadrados que vão caindo na tela, e se você colidir, o jogo acaba e você volta pro começo. O nosso demake é esse aqui, em estilo Atari. Já o movimento de rotação das bolinhas a gente fez por meio do teclado, né, esquerda e direita. Você deve desviar da mesma forma. Se você colidir, o jogo reinicia também. Se você passar de determinado tempo, o processing, né, detecta que você ganhou o jogo, porque passou o tempo de queda dos quadradinhos. Se você colidir, o jogo reinicia. Então vamos lá para o código. Eu tenho o meu void draw. No meu void draw eu tenho algumas variáveis booleanas que eu vou estar usando para controlar o aparecimento de algumas funções. Aqui tem o valor inicial dessas variáveis. E é isso. Primeiro, para a minha tela inicial. Na minha tela inicial, eu tenho uma rotação de duas bolinhas. Essa rotação ocorre por meio das funções translate e rotate. A função translate ela muda o eixo de rotação, muda o eixo do plano cartesiano 0, 0 para metade da largura e metade da altura, como eu ditei aqui. E a rotação, ela dita o ângulo em que essas bolinhas vão começar a rotacionar. No caso, eu coloquei 1,57 radianos, que é equivalente a 90 graus. E a minha velocidade ela é alterada por meio do valor do ângulo e a minha aceleração por meio do valor da velocidade. Aqui já, a minha partida, eu tenho aquela dos meus retângulos, certo? Esses retângulos eles vão aparecer em determinado tempo, então eu tenho um contador que começa com valor 0 e ele vai sendo incrementado pelo processing. E aí, se passar de 1 segundo, cai o primeiro retângulo, de 4 segundos o segundo, de 7 o terceiro, e assim até o último retângulo cair. Então, esses valores de y dos retângulos vão sendo incrementados de acordo com o tempo. Aqui eu tenho a rotação das minhas bolinhas, que já é diferente da rotação na tela inicial. Essa rotação ela acontece por meio de seno e cosseno. Eu tenho aqui o círculo trigonométrico, então a minha bolinha azul ela começa em 2π, a minha bolinha vermelha começa em π. Esse é o ângulo dela. E eu tenho a minha escalar, que é a distância entre as duas bolinhas. A minha posição y é a distância delas no eixo y, né? A posição onde elas começam. E o ângulo delas. Eu comecei a bolinha vermelha no ângulo π, a bolinha azul no ângulo 2π. E aqui eu estou controlando a minha posição. Eu tenho que somar um valor por conta dessa equação aqui. Originalmente seria atribuídos os valores de 0, menos 1, 0 e 1. Então eu tenho que somar a um determinado valor para que essa bolinha fique na posição que eu quero. E o meu ângulo ele é alterado de acordo com a minha velocidade. Então a rotação vai acontecer por meio do movimento do teclado, esquerda e direita. Se eu movimentar para a direita, esse ângulo ele aumenta. Se eu movimentar para a esquerda, esse ângulo diminui. Aqui eu tenho a minha colisão, que a gente já viu antes. A colisão ela vai acontecer se a minha bolinha, no caso representada por um retângulo aqui, por um quadrado, já que são imagens, né? Se essa bolinha estiver nessa região da minha barrazinha, no caso, as figuras que vão caindo. Se houver essa colisão, o jogo acaba. A minha variável booleana partida se torna falsa, a minha variável acabou se torna verdadeira. Se a minha variável acabou for verdadeira, eu vou chamar a função de game over. A função de game over é essa. Eu tenho aqui a palavra game over, a palavra restart. Vou clicar nessa região aqui, eu vou reiniciar o valor das minhas variáveis. A minha variável inicial vai voltar a ser verdadeira, ou seja, eu vou voltar a rodar a tela inicial. E essa variável acabou vai se tornar falsa, ou seja, eu vou sair da tela de game over. Já se eu ganhar o jogo, aparece outra tela. No caso, eu ganho o jogo se eu passar de determinado tempo, no caso, 19 segundos. E aí eu sou direcionado para essa tela e a mesma interação acontece. Se eu clicar nessa região, eu volto para a tela de início.